Fala meu querido, fala minha querida, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação da cura da diabetes segundo a medicina regenerativa da natureza, tá? Meu nome é Yuri Gasperini e eu sou, gente, acupunturista, tá? E fitoterapeuta pela medicina chinesa, tá? Então eu acredito muito na medicina chinesa e é claro que hoje, né, a gente já recomenda ervas, né, todas as substâncias naturais aqui do Brasil, né, por uma questão de preço, né, facilidade e viabilidade. As farmácias tendem a ter mais essas substâncias, né? Mas a teoria, galera, é toda da medicina oriental. E eu quero falar e mostrar aqui por que disso, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é a diferença entre a medicina ocidental, tá, e a medicina oriental. Como assim, Yuri? Gente, cada uma das medicinas, tá, tem as suas próprias vertentes, seus próprios pontos positivos, seus próprios pontos negativos. Na medicina ocidental, galera, a gente vê o tratamento da doença. Então a gente separou o doente da doença e a gente trata basicamente a doença. Tá? O que é, para mim, um dos maiores erros dessa medicina. Tá? Por quê, gente? Porque tratar a doença tem um custo muito sério, que é o seguinte: você não tratou o sistema orgânico. E é isso que a medicina oriental entendeu há muito tempo, e muito tempo eu digo milênios, tá, galera? Milênios. De que não adianta você tirar uma doença e deixar o corpo doente. Por quê? Porque vai eclodir uma outra doença. É basicamente isso, galera. Tá? Não adianta você simplesmente, por exemplo, né, hoje nós estamos falando de diabetes, você simplesmente dá um remédio lá para controlar a glicose e não sanear o corpo. Mesmo se houvesse uma cura para diabetes na medicina ocidental hoje, tá? Como por exemplo um câncer, aí você vai lá, você retira aquele nódulo, né, aquele câncer, e daqui a 5 anos pode ser que ele volte. Por que ele volta? Porque o seu corpo ainda está doente, o seu sistema orgânico ainda está doente. Tá? E aí vão acontecer, gente, várias patologias na sua vida. E isso vai sempre ficar indo e voltando. E é por isso que eu acho a medicina oriental muito sábia. Por quê? Porque ela vai tratar o doente. E quando você trata o doente, gente, todas as doenças vão desaparecendo. Não só uma, mas todas. Tá? E isso é, para mim, o mais bonito dessa medicina. Tá? Mas, galera, eu quero mostrar para vocês a diferença, né, da visão ocidental e oriental da própria diabetes, beleza? Na visão ocidental, a gente tem tipos de diabetes, né, galera? Então, a gente tem a diabetes, por exemplo, tipo 1, que é uma diabetes autoimune. Tá? O que significa isso? Significa que seu próprio sistema de defesa, né, suas células imunológicas atacaram lá no pâncreas as células que produzem a insulina. Né? Então, sem insulina no sua corrente sanguínea, a glicose começa a ficar elevada. Tá? É basicamente por isso que a diabetes tipo 1 surge. A diabetes tipo 2, tá? Que é mais associada à genética. Né? Então, pessoas que têm diabetes na família, né? Vários casos já de diabetes na família, e já tem um estilo de vida ruim. Então, são pessoas sedentárias, comem muitos alimentos gordurosos, né? muito leite, seus derivados, né? Que podem também comer muito açúcar, né? E aí eclode essa diabetes do tipo 2. Tá? Existem outras causas para diabetes, tipo a gestação, né? Tipo tumores, né? Pode também desencadear diabetes, tipo síndromes hormonais, que podem também desencadear aí uma variação, né? na produção de insulina, né, galera? E aí vai desencadear também na diabetes, beleza? Esta é a visão ocidental do processo. E qual que é o tratamento, então, pela medicina ocidental? Eu até trouxe aqui, gente, um site do próprio governo, tá? Falando isso daqui, ó. O tratamento exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com prática de vidas saudáveis. E eu quis pegar e trazer isso daqui, gente, porque a medicina ocidental, ela se entrega. Ela realmente fala, olha só, a gente não sabe a causa, a gente não sabe por que essa diabetes surge, mas nós tratamos o sintoma. A gente trata o que a gente consegue ver, medir. Tá? E isso para mim é talvez o maior problema da nossa medicina. Tá? São dois grandes problemas que eu vejo aqui na nossa medicina ocidental. O primeiro, gente, é não saber a causa, é não saber de onde surge esse problema. E o segundo é de tratar o sintoma mais superficial da diabetes. É tratar a coisa ali, talvez, é lógico, esse sintoma ele é preocupante, perigoso, mas, gente, ele é o sintoma, ele é só assim, um arranhãozinho lá na superfície. Tá? O buraco da diabetes, galera, é muito mais embaixo. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza? Mas eu quis trazer essa visão ocidental, esse tratamento ocidental, para que vocês vejam, gente, que realmente é muito incompleto. A verdade é essa.
tá? É muito incompleto esse tratamento, é muito incompleta essa teoria, beleza? E na medicina ocidental, galera, né, não, desculpa, na medicina oriental, né, na visão oriental, a diabetes nada mais é chamada, né, do que a síndrome do emagrecimento e da sede. E sim, ela já é conhecida e tratada com muito sucesso, gente, há mais de 20 séculos na China, tá, com a medicina chinesa, lá na Índia com a medicina Ayurveda, tá? Lá no Japão com a medicina japonesa, ela já é conhecida há muito tempo, gente. Muito tempo, 2000 anos. Então, enquanto para nós aqui na medicina ocidental é uma doença relativamente nova, né, que surgiu agora, lá para o Oriente ela já está sendo tratada há milênios. Tá? E por que isso é legal, gente? Porque isso nos dá base. Isso nos dá base prática. E isso, para mim, é uma das coisas que ficou esquecida na nossa medicina ocidental. Que é o quê? A clínica, gente. A prática do processo. O que funciona e o que não funciona. É isso que nos interessa de fato. Não é saber se in vitro uma substância X lá, metformina, aumenta ou diminui a quantidade de insulina excretada ou absorvida e a glicose que vai para dentro das células. Para a medicina chinesa, gente, isso pouco importa. O que importa é o seguinte, quais são as substâncias que vão fortalecer o baço dessa pessoa, que vão dar vitalidade, que vão tentar reanimar o corpo dela para que ela volte a produzir a insulina. Eles têm 2000 anos aqui de experiência, gente. A gente, na nossa medicina ocidental, nós somos arrogantes, muito arrogantes, e aí atrás de pesquisas, estudos e pesquisas e teoria, gente, que na prática não funciona. Esse é o problema. Se na teoria e na prática funcionasse, ótimo, mas muitas vezes as teorias funcionam, são glamourosas, mas a prática clínica não funciona. Como é que você chega no consultório do médico e ele te fala, olha, você realmente tem diabetes, não tem mais nada para você fazer, meu amigo. Volta para casa, compra suas insulinas, sua metformina e começa a tomar o resto da sua vida. Que medicina é essa, gente? Eu não aceito isso. Quando o médico me fala uma coisa dessa, e já me falou por outros, por uma outra síndrome que eu desenvolvi na minha vida, eu não aceitei. Falei, não é possível, doutor. Como não tem nada pra gente fazer? Como assim não tem nada pra gente fazer? Porra, não é possível, né? E a medicina oriental veio exatamente sanear esse buraco deixado aí pela nossa medicina ocidental. Tá? Então, ela é chamada, né, da síndrome do emagrecimento da sede e tem um motivo para isso, gente. Eles perceberam, né, há 2000 anos atrás, que as pessoas que desenvolviam esse quadro tinham muita sede e emagreciam muito, como o nome já diz. E isso, gente, vai explicar diversos padrões de desarmonia desse corpo, desse sistema orgânico. Então aqui nós vamos entrar agora nos conceitos de padrões de desarmonia. Como eu disse, na medicina ocidental trata-se a doença, na medicina oriental trata-se o doente. Portanto, galera, o que nós vamos estudar a partir de agora são quais desarmonias entre os órgãos deste doente, tá? Deste corpo adoecido, tá? Quais são as desarmonias que envolvem esse corpo adoecido. É basicamente isso. E isso daqui, gente, explica não só a diabetes, mas inúmeras doenças. E por isso é genial essa teoria, por isso é genial o tratamento pela medicina oriental. Por quê? Porque ele vai fortalecer o corpo. E quando você cura o corpo, não importa se é diabetes, se é tumor, se é, sei lá, fibromialgia, né, se é um Alzheimer, não importa quais são as doenças manifestas. Quando você cura o corpo, você está curando tudo de uma vez só. Beleza? Então, quais são os padrões de desarmonia? O que são padrões de desarmonia, gente? São sinais e sintomas mapeados ao longo de mais de 2, 3 mil anos lá na China, que indicam que certo órgão ou certo sistema orgânico está em desarmonia. Beleza? Então, o primeiro padrão de desarmonia muito comum na diabetes, que é inclusive o que eclode, faz eclodir a diabetes em muitas pessoas, é a deficiência de yin dos rins. O que é o yin, gente? O yin é a hidratação, é a nutrição. É literalmente, gente, a água que corre nos nossos músculos, a água que está dentro das nossas células, os mucos, né, as substâncias mucosas que o nosso corpo produz para se hidratar, para se nutrir. É literalmente isso, beleza? Então, quando você tem deficiência do yin dos rins, o que isso vai significar? Vai significar, primeiro, ressecamento. Sua pele vai começar a ficar seca. O seu pé vai começar a descascar. A sua garganta fica seca. Toda hora você quer tomar água. Sua boca está seca. Você pode começar a ter insônia. Você pode começar a ter suor noturno. Tá? Você pode começar a ter ansiedade. Beleza? Os joelhos vão começar a ficar fracos. A lombar vai começar
a doer, tá? Todo o seu sistema começa a ficar desnutrido, tá? Começa a ficar desidratado, beleza? E isso, gente, vai desencadear em síndromes, em problemas, em doenças muito graves. Por quê, gente? Porque o rim dos rins também hidrata o cérebro, beleza? E todos os nossos nervos. Então, parestesia de membros. Se você já começou a ter dormência aí nas mãos, nos pés, isso significa que o rim dos seus rins, que os seus nervos estão degradando, que a bainha de mielina dos seus nervos não estão tendo sustentação, não estão tendo nutrição, tá? E essa degradação não vai parar aí, gente. Esse é o perigo. Porque a deficiência de rim não para. Se você está drenando o seu rim, isso vai ser cada vez pior. Então hoje você está sentindo dormência nas palmas das mãos do pé, daqui a pouco sobe para a panturrilha, daqui a pouco sobe para as pernas, daqui a pouco já está nos ombros, e quando você vê, você desenvolve uma demência, um Alzheimer, tá? Um Parkinson, que são doenças degenerativas, tá bom, gente? Da baía de mielina, dos nossos nervos. Tá? Então você vê que isso é um caso muito sério, gente. Não pode ser tratado como brincadeira. Não pode ser tratado sintomaticamente. Ah, vai para casa e toma insulina. Não. Você pode fazer isso? Pode, cara. Claro que pode. Você pode fazer tudo. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como o meu professor falou, né? Sempre fala pra gente, depois de já ter feito sua via crucis aí na alopatia, depois de já ter visitado dezenas de médicos, feito centenas de exames, tomado um monte de remédio, e ter desnutrido o seu corpo mais ainda, né? Porque o tempo vai passando e o nosso corpo vai ficando desnutrido, tá? Quando já chega num processo desse, galera, a coisa fica muito séria. A coisa fica muito séria. E por isso eu quero abrir os olhos de vocês para um cuidado prematuro. Não deixe a coisa chegar num nível alarmante. Porque aí, meu querido, não existe medicina no mundo que vai te curar. Não existe, tá? Depois da deficiência de rim dos rins, nós temos a deficiência de sangue do fígado. O que é a deficiência de sangue do fígado? Basicamente é falando que o seu sangue está fraco, está desnutrido. Ah, Yuri, então se eu for lá e fazer um exame, eu vou estar anêmico? Não. Se você tiver anêmico é porque o seu sangue está muito desnutrido, está péssimo, horrível. Mas a deficiência de sangue do fígado que nós falamos aqui, gente, é basicamente sobre a carga de microminerais, de micronutrientes que existem no nosso sangue. Não é só o ferro, né, que a gente mede aí nos nossos exames. Essa carga, gente, de micronutrientes, nenhum exame pega. Nenhum exame pega, gente. Tá bom? E o que pode te desencadear essa deficiência de sangue do fígado? Pode te desencadear cãibras, tá? Espasmos, AVC, na pior das situações. Pode te desencadear um olho que arde, que queima, que está vermelho. Pode desencadear uma cefaleia, uma artrite, problemas nas articulações, tá? Pode te desencadear uma fraqueza, né? Os músculos fracos, uma fraqueza de corpo, beleza? Pode te desencadear também ansiedade, insônia também pode, beleza? Depois disso, gente, nós temos umidade, calor e toxinas presentes no corpo. E isso daqui, galera, é talvez aí, dentre esses 6 padrões que eu trouxe aqui para vocês, o mais preocupante de todos. Por quê, gente? A umidade, tá, basicamente é a nossa nutrição, tá, que está em excesso. É basicamente isso. Então, se você está nutrindo demais o seu corpo, ou se o seu baço está com dificuldade de transformar essa nutrição, né, em coisas úteis para o nosso corpo, começa a surgir a umidade, beleza? E aí, gente, junto com o calor que está brotando lá no fígado, provavelmente, junto com as toxinas que o rim não está conseguindo filtrar, isso tudo vai se somando, tá? E essa umidade, que é um líquido fluídico, vai engrossando por causa desse calor, né? Isso vai cozinhando essa umidade. E aí, gente, aquilo que passava maravilhosamente bem nos nossos tendões, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, né? Aquela substância vital, começa a ficar turva, ficar pegajosa e começa a não circular bem. E aí, gente, a gente tem uma série de problemas gravíssimos aqui, tá? Primeiro que isso vai predispor a infecções de toda sorte, tá bom? Vírus, bactérias, protozoários. Então, quem tem aí muito candidíase, que é um fungo, quem tem muita infecção urinária, tá? Que é uma bactéria. Quem tem muito aí, sei lá, herpes zoster, por exemplo, tá? Teve herpes, meu querido, é isso, umidade e calor. O seu sistema orgânico está predisposto, tá, a infecções. Por quê? Porque não está circulando a energia, o sangue ali. Não está sendo saneado essas toxinas aqui.
Isso acidifica o meio, né? Isso faz com que as bactérias, o pH desse meio mude, né? Então, portanto, as nossas enzimas não são ativadas da mesma forma. Tá? E outras bactérias, outros protozoários, outros organismos que estão acostumados a essa acidez começam a se desenvolver ali. É basicamente isso. Isso daqui também, por exemplo, pode gerar, gente, coisas mais sérias, como retinopatias. O meridiano do fígado, para vocês terem uma ideia, gente, eles vêm até atrás do olho aqui, ó. Atrás do olho, literalmente atrás do olho. Se esse calor, essa umidade, essas toxinas subirem por esse meridiano e pararem, estagnarem no olho, você pode ter catarata, você pode ter visão embaçada. Se você já está com esses sintomas, meu querido, é porque a coisa já está séria. Já está muito séria. Tá? Tem que fechar a cara, gente, e se tratar. E se cuidar. E não é se cuidar tomando alopático, gente. É cuidar da natureza que existe em você. É cuidar do seu mundo interior. Beleza? E não estou falando mundo interior, de seus pensamentos. Não, literalmente seus órgãos. É onde você está. Beleza? Essa umidade, calor e toxinas, gente, a gente vai drenar isso de diversas formas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Depois disso, gente, a gente tem a deficiência do Ti, do baço pâncreas. E isso daqui, esse é o sintoma superficial que eu falo para vocês. Esse é o que a medicina tenta ali atingir, a medicina ocidental. Mas, essa deficiência do Ti, do baço pâncreas, o que isso vai causar no seu corpo? O baço pâncreas, gente, ele é responsável por 3 coisas básicas. Transformar a umidade, digerir o alimento e produzir sangue. Portanto, se ele está mal, ele está ruim, você vai começar a ter diarreia, empachamento, alimento mal digerido nas fezes, aquele fedor nas fezes, né, fezes líquidas. Azia, pode ter azia. Cansaço, é que você não está produzindo energia. Você começa a ter peso nas pernas, por quê? Porque está faltando, está sobrando umidade, não está conseguindo transformar. Peso na cabeça, cansaço depois de comer, peso depois de comer também é muito comum. Tá? O que mais que a gente vai ter, galera, num baço pâncreas fraco, a gente vai ter o nosso sintoma, né, que a medicina ocidental aí trata, que é exatamente a glicose em excesso. Yuri, então é fortalecendo o baço pâncreas que a gente vai sanear, que a gente vai acabar com a glicose no sangue? Sim. É dando condições para que o seu baço pâncreas seja revitalizado e volte a produzir insulina. É assim que a gente vai reavivar, tá, esse órgão e acabar com esse sintoma, que é só um sinal, tá, gente? É um sinal mesmo, a glicose é só um sinal. O buraco está lá no baço. Mas aí quando você vai mexer lá no baço, o buraco pode ser que esteja no fígado. Quando você vai mexer no fígado, o buraco pode ser que esteja no rim. Por isso é importante um diagnóstico. Depois, gente, da deficiência de Ti, do baço pâncreas, que pode, inclusive, gente, causar problemas de circulação, muito comuns na diabetes. Porque o baço pâncreas, ele vai prender o sangue nos vasos. Então, se você já está com varizes, se você já está com tromboses, o seu baço pâncreas está muito fraco. Nós precisamos nutri-lo. Tá? Isso daqui predispõe a hemorragias e uma série de outras condições. Depois, a gente tem deficiência de yin, do pulmão. A nutrição do pulmão. O que isso causa? Isso causa urticárias, alergias, rinite, sinusite, tá? Dermatites. Isso causa problemas de pele. Por quê? Porque o pulmão cuida da pele. Olha que lindo. E por último aqui eu trouxe o Yang ascendente do fígado. O que é isso? Gente, o Yin e o Yang se autocontrolam. Quando falta Yin, o Yang se descontrola. Quando falta Yang, o Yin se descontrola. Beleza? Um está em contato com o outro. Portanto, meu querido, se você está com deficiência do Yin dos rins, se você está com deficiência do sangue do fígado, e o sangue é uma substância Yin, o fígado vai ficar quente, o Yang vai se descontrolar. E o que pode acontecer aqui? Um AVC, pode acontecer um infarto, tá? Pode acontecer uma enxaqueca, tá? Pode acontecer um glaucoma. O que já deve estar acontecendo é aquele calor na cabeça. Quando você fica um pouco ansioso, né, alguém te responde, você fica mais bravinho ali, já dá aquele calor aqui na cabeça que parece que o trem tá até a panelinha de pressão vazando, né? O que já deve estar acontecendo se você tem isso? Tensão aqui nos ombros, ó. Se você é uma pessoa tensa aqui, ó, no trapézio, isso é um Yang ascendente do fígado. Beleza? Yuri, então quer dizer que se eu sou diabético eu tenho tudo isso aqui? Não. Não. Você pode ter uma, você pode ter duas, você pode ter mais do que 6. Eu trouxe essas 6 aqui porque são as principais, mas existem dezenas de padrões de desarmonia que podem estar no seu organismo, tá? E por isso, galera, a gente precisa fazer um diagnóstico. Porque eu poderia chegar aqui para vocês, mostrar isso tudo aqui e falar, não, para deficiência do Yin dos rins você vai tomar
óleo de peixe. Para deficiência de sangue do fígado, tomar. Só que por que eu não vou fazer isso, gente? Porque não é responsável da minha parte. Eu não posso fazer isso com você, cara. Eu não posso fazer isso com a medicina natural. Essa medicina aqui tem teoria, gente. Tem prática, tem diagnóstico. Não é simplesmente chegar, pegar um monte de substância que você viu na internet e começar a tomar, não. Tem posologia, tem dosagem, tem tempo. Então, cuidado, gente. Cuidado com essa substância. Por que eu estou te falando isso? Vou dar um exemplo aqui. Deficiência nos rins. Toma óleo de peixe. Beleza. Mas se você tiver uma deficiência grave do TI do baço pâncreas, você não vai digerir esse óleo. Você vai começar a ter diarreia, vai começar a ter gases. Tá? Você não vai conseguir absorver esse óleo. Então, você está tomando ali uma coisa que não está sendo absorvida, só está te fazendo mal. Beleza? Se você tiver muita umidade no seu corpo, já é legal tomar óleo, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque óleos, né, gorduras, são substâncias que aumentam a umidade. São alimentos gordurosos, né, aumentam a nossa nutrição. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Qual que é a ordem certa aqui? Se você tiver umidade, calor e toxinas, nós temos que primeiro drenar essa umidade, calor e toxinas, para depois fortalecer o seu rim, por exemplo. Beleza? Agora, Yuri, se eu tenho, na verdade, deficiência de TI do baço pâncreas, só isso. Bom, então nós precisamos vitalizar o seu baço pâncreas. Não precisa fazer mais nada nos outros. Você não precisa ficar drenando umidade e calor. Então eu cheguei aqui, eu acho que eu tenho umidade, calor e toxinas, começa a tomar ervas que drenam umidade, calor e toxinas e vamos dizer que você não tem essa umidade, tanto umidade quanto você achou. O que você vai começar a fazer? Drenar o seu rim dos rins. E se o rim dos rins já for baixo, você vai passar mal. Isso pode te predispor a doenças sérias. Então, gente, por isso que nós precisamos fazer um diagnóstico. Eu preciso ver os seus sinais, preciso fazer uma consulta com você que vai durar muito tempo, tá? Para colher todos os seus sinais e sintomas e fazer esse diagnóstico. Você pode ter tudo isso, você pode ter um ou outro, você pode ter outras desarmonias que eu não trouxe aqui hoje. Beleza? Eu trouxe as mais comuns. Show de bola. E como é então, depois do diagnóstico, a gente segue para o tratamento, né? E o tratamento, gente, na medicina oriental, a gente vai ter 3 grandes vertentes. A primeira é a dietoterapia. É o que a gente pode comer e o que a gente não deve comer. Quais são as verduras que a gente deve comer? Quais são as frutas que a gente deve comer? Quais são os grãos que a gente deve comer? E na dieta a gente consegue nutrir muito bem o sangue e o yin, né, a hidratação do nosso corpo. Beleza? Mas, mesmo melhorando muito a qualidade de vida só com a dieta, e muita gente aí que tem diabetes e mudou a dieta sabe como é que isso daqui melhora absurdamente a qualidade de vida, tá? Só de você mudar a sua dieta, isso já vai melhorar muito mesmo, tá? o seu corpo, mas não vai regenerar os seus órgãos. E quem é que tem esse poder, Yuri, de regenerar os órgãos, de mudar o sistema, de realmente reconstruir internamente, tá, a sua saúde? É a fitoterapia. São as ervas, tá, gente? Por quê? Porque na medicina chinesa são as ervas que têm esse poder. Tá? São as ervas que são as substâncias, gente, que Deus deixou de remédio para a gente curar nossas enfermidades. É literalmente isso. E eu vou reafirmar aqui, as ervas têm poder, mais poder do que os remédios alopáticos. A gente é que ainda não acordou para isso. A gente acha que remédio alopático é super poderoso. Mas as ervas, gente, em concentrações certas, nas preparações corretas e para as desarmonias certas, são muito mais poderosas do que os remédios alopáticos, que no final nos intoxicam. Mais nos intoxicam do que nos curam. E a gente vê muito isso aqui acontecendo, gente. As pessoas que chegam no nosso trabalho, gente, elas chegam muito desnutridas, desvitalizadas, em estados graves de saúde. E muitas vezes por quê? Porque a pessoa passou aí 5, 10, 15, 20 anos acreditando na alopatia, tomando remédios intoxicantes, destruindo a saúde do fígado, do rim. E aí, meu querido, é muito trabalho para a gente conseguir reverter esse processo, para a gente conseguir parar esse processo. A coisa fica muito mais complicada, muito mais difícil. Muito mais. Muito mais. Tá? E, gente, os exercícios que fazem o quê? Circulam o sangue, drenam também a umidade através dos poros. Não falei da fito, né? A fito, gente, a gente vai fazer tudo na fito. A gente vai nutrir sangue, vai nutrir yin, vai circular e nutrir o Qi, né, que é a energia, vai limpar calor, umidade e toxinas. A gente vai fazer uma série de coisas. A fito ela é muito ampla, tá? Mas a gente foca sempre, né, principalmente nessa limpeza do calor, umidade e toxinas, na nutrição e circulação do Qi e do sangue, e na nutrição do Yin também. Beleza? Excelente, Yuri! E quanto que isso vai custar, Yuri? Quanto que isso custa? Gente, eu trabalho de 2 formas. Eu trabalho primeiro com uma consulta avulsa, no valor de R$150, onde a gente vai colher todos os sinais e sintomas de vocês, tá? São quase 2 horas ali
de consulta para a gente poder fazer um diagnóstico completo e fazer a recomendação, né, tanto da dietoterapia, quanto da fitoterapia, quanto dos exercícios que você tem que realizar. Essa consulta avulsa, gente, é para quem não conhece o meu trabalho. É para quem não conhece o poder da medicina natural. Tá? É para quem quer testar esse trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu querido, se você já está arrastando a sua diabetes há anos, há décadas, não vai ser 2 meses de fitoterapia bem feita que vai te curar. Não vai ser você tomar água, comer bem aí nos próximos 2, 3 meses que vai te curar. Não vai ser, meu irmão. O seu problema já está muito grave. O seu problema já está grave. E por isso nós temos o plano anual. Tá? O que é o plano anual, gente? É um acompanhamento ao longo do ano. Para quê? Para a gente reconstruir a saúde a longo prazo. Eu não estou mentindo para vocês aqui. Isso daqui, gente, não é uma medicina alopática. Isso daqui não é uma medicina mentirosa, que eu vou chegar para você e falar assim, não, você vai tomar aí 3 meses desse remedinho aqui e pronto, sua doença vai embora. Não, gente, isso aqui é uma medicina verdadeira. É uma medicina reconstrutiva, regenerativa dos seus órgãos. É da sua saúde que a gente está falando. Tá? Portanto, meu querido, você tem que entender que se a sua doença já é antiga, o seu tratamento será prolongado. Se você já tem aí 10 anos de problema, meu querido, pode ficar pelo menos, no mínimo, 1 ano comigo. 1 ano com a medicina natural, que seja comigo ou com outro profissional. Você precisa da medicina natural, da medicina chinesa. Tá? Você precisa reconstruir o seu sistema, mano, antes que seja tarde demais. Ah, Yuri, mas meu problema ainda é muito leve, eu estou ainda pré-diabetes, estou começando a sentir uma coisinha ou outra que você falou. Ok, aí talvez a consulta avulsa, 3 meses de fitoterápico, resolva o seu problema. Mas para quem já tem essa consciência, gente, de que saúde é cuidado, se você quer ter a menor quantidade de doenças ao longo da sua vida, se você quer ter a menor quantidade de problemas de saúde ao longo da sua vida, se você quer ter longevidade, se você quer ter uma velhice boa, sem dor, tá? Sem... Você sabe, né? Todo mundo conhece aquela velhinha bem sofrida, sem sofrimento, cara. Você tem que cuidar da sua saúde, começando hoje. E para quando, Yuri? Para sempre. É para sempre, gente. O cuidado com o nosso corpo tem que ser para sempre. Não acha que você vai tomar aqui 2, 3, 6 meses de fitoterapia, vai sumir, vai voltar a destruir seu corpo, desregular toda a sua vida novamente, porque daqui a 5 anos você vai estar aqui de novo. É simples assim, gente. E talvez com uma doença muito mais grave. Tá? Então, meu querido, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não importa se você está no começo, tá, da diabetes ou de outras desarmonias, ou se você já está em casos graves. A hora de começar a tratar é agora. E é correndo. É fechar a cara, galera, e cuidar da saúde. Entender a sua responsabilidade nesse processo. Se você acredita que eu vou te dar um remedinho aqui que você vai tomar 10 dias, vai sarar e nunca mais vai ter, meu querido, essa medicina aqui não é para você. Vai lá fazer a via crucis na alopatia. Você vai ver que ninguém consegue fazer isso. Porque não é simples, galera. Não é simples. E o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar. Mas se você quer tratar a sua saúde, se você quer fortalecer o seu corpo, se você quer te dar longevidade, se você quer te dar uma vida com menos problemas de saúde, né, com muito mais saúde, com menos doença, com menos sofrimento, com menos dor, cara, essa é a medicina para você. Essa é a medicina para a sua vida. Tá? Então, meu querido, aqui embaixo tem um link, estou deixando esse link, que vai direto para o meu WhatsApp, fechou? Só clicar que você já vai para lá. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, vou deixar aqui também o link, beleza? Ou se você estiver vendo no site, vai ter um botão para você clicar, fechou? O que eu quero te dizer é, se você quer se tratar, meu querido, se você quer tonificar o seu corpo, se você quer ter uma vida longa, próspera e saudável, eu te espero lá no meu WhatsApp, tá bom? Forte abraço, tamo junto e até lá!